Imagina aprender uma nova língua em apenas 3 meses, ou completar todo o currículo de ciência da computação do MIT em apenas 1 ano. Ou, quem sabe, aprender a desenhar um retrato realista em apenas 1 mês. Esses foram alguns dos feitos do Scott Young, o autor do livro Ultra Aprendizado, onde ele cria um sistema de aprendizado que permitiu fazer essas coisas extraordinárias e que permitiu várias outras pessoas a replicarem o método dele. E é sobre esse método que eu quero falar a respeito. Eu separei esse método em 4 partes, e a primeira parte é o que ele chama de meta-aprendizado, ou o que eu prefiro chamar de preparação. A parte de preparação é onde você decide especificamente o que você quer aprender, e você cria um plano de estudo para como você vai aprender isso. Então imagina que isso é um mapa, onde você tem um destino, que é o aprendizado geral, mas você tem diversas paradas ao meio do caminho, que serão os tópicos de estudo. A melhor forma de você criar esse mapa é utilizando um texto ou um recurso de referência, onde você vai excluir todos os tópicos que forem relevantes para o seu objetivo e você vai distribuir o tempo que você vai investir em cada tópico, dependendo da dificuldade desse tópico e da relevância que ele tem para o seu objetivo final. Uma vez que você tiver feito esse mapa, a próxima etapa é entender como você vai estudar cada um desses tópicos. Então, primeiro você tem que entender que existem basicamente 3 tipos de aprendizado. Aprendizado de fatos, aprendizado de procedimentos e o aprendizado de ideias. Fatos são basicamente estudar história. Você precisa lembrar algo que aconteceu. O aprendizado de procedimentos é, por exemplo, aprender a andar de bicicleta. Então, você simplesmente tem que fazer repetições o suficiente para você ficar bom naquele procedimento. E, por último, o aprendizado de ideias é, por exemplo, estudar matemática, onde você tem que entender um conceito e se tornar capaz de aplicar esse conceito em diversas situações. Para cada um desses tipos de conhecimento, existe uma forma de aprendizado mais eficiente. Isso varia de pessoa para pessoa, mas particularmente quando eu preciso memorizar alguma coisa, então quando eu quero aprender fatos, eu utilizo cartões de memorização. Quando eu quero aprender procedimentos, eu simplesmente simulo o que eu quero aprender. E quando eu quero aprender ideias, eu faço exercícios em que essas ideias são aplicadas repetidas vezes. Com isso, você vai ter a estrutura base do seu plano. Um ponto importante é que vale a pena você investir um tempo considerável para encontrar o melhor material de estudo. Então, se você vai dedicar 6 meses para aprender um assunto, a qualidade do livro pode ter um impacto profundo no seu aprendizado. E por fim, toma cuidado porque essa fase de preparação pode se tornar uma forma de procrastinação. Então você pode passar horas se planejando e pensando como você vai fazer algo extraordinário, sem nunca de fato começar isso. Então uma boa regra é utilizar no máximo 10% do tempo total que você planeja estudar um assunto para fazer essa preparação. E depois você começa a estudar. Indo para o segundo pilar, que já está na parte dos estudos, é o foco. E isso parece algo meio repetitivo, todo mundo fala, você precisa focar. Mas é extremamente importante, se não a coisa mais importante. Pensa, uma tarde inteira de estudo pode se tornar inútil se você estiver distraído com o seu telefone ou conversando com alguém. Então, por mais simples que pareça, você precisa levar essa parte a sério. E o primeiro ponto do foco é que você tem que entender que o foco ele é parecido como a sua habilidade de corrida a longa distância. Se você nunca correu na sua vida antes e você sai correndo agora, depois de 2 km, provavelmente o seu pulmão vai estar pegando fogo e você não vai mais aguentar correr. Da mesma forma, se você nunca desenvolveu a habilidade de focar em um assunto por muito tempo, você vai ter muita dificuldade em focar por longos períodos de tempo. Então, no começo do seu estudo, é bem provável que você tente focar num assunto e rapidamente a sua atenção se disperse para outra coisa. E você tenha que voltar para o assunto original. E isso vai virar um ciclo. Você vai focar, dispersar e voltar. Focar, dispersar e voltar. Isso é bastante frustrante no começo e vai tornar a sua sessão de estudo bem improdutiva. Mas é muito importante você persistir nesse começo, porque enquanto o assunto que você está estudando não está sendo aprendido, pelo menos não de uma maneira eficiente, você está criando a musculatura do seu foco para que, com o tempo, você consiga focar com mais facilidade e por mais tempo. O segundo ponto do foco é a remoção das distrações. Então, existem as distrações externas, por exemplo, o seu celular, a TV, uma pessoa falando ou simplesmente um ambiente barulhento. E é relativamente simples você resolver esse problema. Você simplesmente vai para um ambiente onde essas distrações não estejam presentes. E as distrações internas, essas são um pouco mais difíceis de serem resolvidas. Elas são, por exemplo,
estresse ou ansiedade. Se você estiver nesse estado de emoção, é pouco provável que você consiga se concentrar em alguma coisa. Então, existem técnicas para você conseguir se autorregular. Elas são principalmente exercícios de respiração e meditação. No começo vai ser difícil, mas da mesma forma que o foco é treinado, essa sua habilidade de se autorregular também melhorará com o tempo. E agora tem um grande vilão no foco, que é o multitasking. É aquele estado em que você está fazendo um monte de coisa e você pode até ter a impressão de que você está focando em diversas coisas ao mesmo tempo, mas na prática você não está focando em nada. E isso é só uma distração camuflada. Então tome muito cuidado com o multitasking. E por fim, existe a parte do início do foco, ou o oposto dela, que seria a procrastinação. E essa área, dependendo do que você está estudando, é provável que você nem tenha que enfrentar isso, mas especialmente se for um assunto que você não tem muito interesse ou acha difícil, é provável que você tenha uma dificuldade em começar a focar. Então, duas estratégias boas para você contornar esse problema são ter um horário fixo para começar a estudar. Então, diferente de eu vou estudar de tarde, você falar às 2 da tarde eu começo, vai reduzir a sua probabilidade de ficar enrolando. E um segundo ponto é, comece com sessões de estudo pequeno. Então, 5 minutos ou 10 minutos no começo, qualquer pessoa consegue se concentrar em alguma coisa por esse período de tempo. E se depois desses 5 minutos você falar, eu posso continuar? Ótimo. Mas se depois desses 5 minutos você não aguentar mais, você pode parar e considerar esse dia uma vitória do mesmo jeito. Agora, o terceiro fundamento do método de estudo é ser direto com os seus estudos. E para eu explicar isso, primeiro eu tenho que explicar que existe uma lacuna de transferência de conhecimento. O que isso quer dizer? Se você aprendeu o conhecimento em um contexto, em uma situação, e você tentar aplicar esse conhecimento em outro contexto que tenha uma relação de conhecimento, mas não seja extremamente próximo, você provavelmente vai ter a dificuldade de aplicar esse conhecimento. Por exemplo, digamos que uma pessoa ela é especialista em Shakespeare. Ela conhece todos os textos, ela pode falar o que você quiser saber sobre o autor. Agora imagina que essa pessoa tenta fazer uma peça de teatro atuando como um personagem de Shakespeare. Ela provavelmente não vai atuar muito bem. Da mesma forma, se você precisar fazer uma prova escrita, mas você só estudar lendo um texto, é muito provável que a hora que você precisar escrever, você vai ter uma certa dificuldade. Então é muito melhor você estudar, provavelmente em parte lendo, mas depois aplicando esse conhecimento em um texto que simule a sua prova. E esse aprendizado prático vai aprimorar suas habilidades o mais próximo possível das aplicações práticas dela, ao mesmo tempo que ele tem um bônus de te dar um feedback sobre o que você não sabe muito bem. Quando você tentar aplicar o seu conhecimento, algumas áreas você vai fazer com facilidade, outras você vai ter dificuldade. E isso é muito importante para o quarto pilar do método do Scott Young, que é o treino específico. Então, pense o seguinte, você fez um treino prático, você encontrou uma dificuldade específica. A próxima coisa a fazer é criar um sistema de estudo exclusivamente daquela dificuldade, e você repete ela várias vezes até que você fique bom. Uma vez que você fique bom, você volta a fazer seu treino prático e melhora a sua habilidade como um todo. Ao mesmo tempo que você identifica os seus novos pontos mais fracos. E aí você volta para o treino específico. Com esse ciclo, você vai ter um método mais eficiente de aprender sobre um assunto. E isso te dá os fundamentos básicos do que o Scott Young sistematiza como um sistema de ultra-aprendizado. Um ponto bastante importante é a intensidade que você aplica esse método. Não adianta nada você aplicar esse método enquanto você estuda 15 minutos por mês. Você até pode aprender alguma coisa, mas vai ser bem lento. Se você olhar, por exemplo, no caso do Scott Young, quando ele aprendeu uma língua em 3 meses, primeiro ele se mudou para um país onde as pessoas falavam a língua que ele queria aprender. Segundo, ele só falava nessa língua. Mesmo que a outra pessoa com quem ele estivesse falando falasse inglês, que era a língua nativa dele, ou que ele tivesse muita dificuldade de se comunicar, ele continuava falando apenas a língua que ele estava tentando aprender. E mesmo fora dessas interações do dia a dia, ele dedicava uma parte considerável do dia dele estudando vocabulário e gramática. Então, a intensidade de aplicação desse método vai estar diretamente correlacionada com o sucesso dele. E por fim, 2 dicas bônus. Uma parte importante de aprender algo é conseguir relembrar essa coisa que você estudou. E muitas vezes quando as pessoas vão fazer a revisão de algum assunto,
elas vão simplesmente reler o texto de referência. E enquanto isso te dá uma sensação boa de aprendizado, não é o método mais eficiente. Muito mais eficiente é você tentar trazer da sua cabeça o máximo de informação sobre aquele assunto que você conseguir, e uma vez que você termina de fazer essa recuperação, daí você vai para o texto base, vê se você relembrou corretamente e se faltou alguma coisa na sua revisão. Essa é a forma mais eficiente de você relembrar um assunto e manter esse assunto na sua mente por um longo período de tempo. E uma segunda coisa, quando você está aprendendo um assunto grande, por exemplo, matemática, você vai ter que estudar coisas, por exemplo, álgebra linear e cálculo. Ao invés de você estudar essas coisas sequencialmente, é melhor você estudá-las paralelamente. Então, digamos que você precisa de um mês para estudar cada. Ao invés de você fazer um mês um e um mês outro, você estuda 2 meses, onde você intercala esses conhecimentos. Esse espaçamento entre as sessões de estudo melhora a sua retenção do conhecimento. E com isso você tem todo o conhecimento, pelo menos que eu extrair desse livro, para começar a sua jornada de ultraaprendizado e alcançar o seu máximo potencial nessa área.